Minha gente, hoje, dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Na última década, enquanto as mortes pela doença caíram em 1/3 no mundo, no Brasil o índice de novos infectados subiu 11%. Pois é, e aí Santa Catarina está entre os estados mais preocupantes, é um dos 3 com maior taxa de detecção de AIDS. Veja agora na reportagem da Fernanda Moro as consequências do vírus e por que a contaminação só aumenta. Ela é considerada a doença do século. Os primeiros casos foram notificados em 1988, quando o mundo descobriu a AIDS. De lá para cá, muita coisa mudou, exceto o preconceito. Até os anos 90, se descobrir que tinha HIV, significava uma morte física. A pessoa era decretada a sentença de morte dela. A partir dos anos 90, a gente avançou muito no tratamento. Hoje em dia a gente tem condições de ter uma qualidade de vida e uma sobrevida bem maior. Mas a gente não avançou na questão social. Quando a gente descobre que uma pessoa tem HIV, é decretada para ela uma morte velada que é social, que é afetiva. Este paciente está em tratamento há 6 anos. Ele descobriu que tinha a doença aos 22, quando fez exames para se candidatar a uma vaga de trabalho. Se a empresa não tivesse exigido o exame, ele poderia demorar muito mais tempo para receber o diagnóstico. Isso fez eu pensar da importância das pessoas procurarem o diagnóstico, procurar o teste e o tratamento. É uma forma de prevenção também. Porque uma vez que tu tenha infelizmente sido infectado, tu pode cuidar para que outras pessoas não sejam. O Ministério da Saúde estima que 734 mil pessoas têm HIV no Brasil, mas 150 mil ainda não sabem da condição, o que pode contribuir para que a doença seja transmitida, além de diminuir a qualidade de vida do paciente. Um teste rápido pode tirar a dúvida. Hoje, os testes saem, os resultados dos testes saem em 30 minutos, o que são grandes avanços, Então, hoje nós temos uma condição da tecnologia que favorece muito, que a gente conheça o nosso diagnóstico, saiba do nosso status sorológico e também para adesão ao tratamento. Chapecó está entre as 12 cidades catarinenses que têm a taxa de detecção da doença acima da média nacional. Por isso, será alvo de campanhas do governo federal e estadual. Ações que neste final de ano serão voltadas principalmente ao público jovem. O aumento que nós tivemos nos últimos 10 anos das prevalências na população jovem, entre 15 a 29 anos. Então, o Ministério da Saúde está bastante empenhado em focar ações que possam se comunicar diretamente com a população jovem. Santa Catarina registrou o primeiro caso de AIDS em 1984. O paciente era de Chapecó. Hoje, o Hospital Dia da Cidade, o mais antigo do estado, atende a 37 municípios da região e acompanha 919 casos. Destes, 687 são de Chapecó. Por aqui, as dificuldades são muitas. A primeira é com o abandono do tratamento. Por inúmeros motivos, elas abandonam ou param o tratamento ou fazem uso irregular dos medicamentos, embora haja a recomendação médica, as consultas de revisão. Isso implica numa resistência do vírus HIV, novamente colocando-as num risco de adoecimento e de morte. Então, o desafio é não promover o abandono ao tratamento. A falta de estrutura no hospital e a distância do acompanhamento aos pacientes de outras cidades também prejudica o trabalho de controle e combate à doença. Nós não conseguimos ter uma atuação direta. Isso é uma medida político-administrativa e, infelizmente, nós não contamos com nenhum gestor que venha aqui no ambulatório, pelo menos conhecer o trabalho que é feito aqui, mas pelos pacientes do seu município. Não há interesse porque a AIDS, infelizmente, como a gente coloca, ela não vem de voto. Com isso, as pessoas querem esconder embaixo do tapete uma realidade que é contínua, porque ela mostra a pobreza, a deseducação, as drogas, a promiscuidade, o lado da sexualidade, coisas que o ser humano busca esconder. Só que isso aflora num gasto em saúde pública enorme. 34 anos depois de ser descoberta, a AIDS continua a ser uma doença sem cura, que causou a morte de mais de 30 milhões de pessoas no mundo.
Apesar dos avanços no tratamento e na qualidade de vida dos pacientes, com o acesso facilitado no Brasil, onde desde 1996 todos os remédios contra a doença são distribuídos gratuitamente, o alerta continua. Uso de drogas injetáveis e sexo sem preservativo, sem medicação antirretroviral preventiva. A gente procura sempre lembrar que a gestante é nosso alvo, aquelas que não fazem as testagens recomendadas no pré-natal, e a gente tem muitas gestantes de risco, né, por questões sociais, e a gente precisa que a comunidade sempre participe desse processo de investigação, mesmo sem nenhuma queixa, sem nenhum fator de risco, porque é uma doença do ser humano. E a luta pela igualdade também. A gente não condena uma pessoa porque ela tem diabetes, a gente não condena uma pessoa porque tem hipertensão, ou até tuberculose, que também é uma doença contagiosa. A pergunta que tem que se fazer é por que a gente continua condenando as pessoas que têm HIV/AIDS?